Bom, então vamos iniciar a nossa discussão de top-down parsing. A essência, né, dessa categoria de parsers é justamente um processo iniciado pela raiz, né, então a gente parte para construir uma árvore sintática, iniciando com a raiz, sistematicamente estendendo essa árvore, né, para baixo, na direção das folhas, até que a gente tenha folhas que correspondam à entrada do usuário, seja diretamente a entrada, em casos mais simples a gente vai associar diretamente com a entrada, mas a gente pode pensar também em folhas que correspondem a tokens que estão de acordo com aquilo que foi dado como entrada. Então a gente pode ter na folha algo como um num, certo? Mas a gente não está necessariamente na folha já com um número, embora para os exemplos que a gente vai usar aqui a gente vai trabalhar diretamente com os lexemas por simplicidade. Então, o método, no geral, de um top-down parser é justamente começar da raiz, ou seja, a partir do símbolo inicial da gramática, a gente vai consumindo os tokens, certo? Aí da esquerda para a direita, decidindo, de acordo com cada token que é passado pelo analisador léxico, qual a produção da gramática, né, associada ali com aquele não terminal, por exemplo, a gente vai escolher, né, então qual que a gente vai aplicar, certo? Então esse processo continua aí até que, né, as folhas, né, ou seja, os limites aí dessa árvore, né, correspondam a símbolos terminais, né, e a gente não tem mais nada para ser lido a partir da entrada. Então eu preenchi toda a minha árvore no sentido de que todas as minhas folhas são símbolos terminais, eu não tenho mais que decidir nenhuma produção a partir daqueles nós, né, que hoje no momento correspondem a folhas, e não tem mais nada para ser lido da entrada também. Então, quando essas duas coisas acontecem, tudo ok, certo? Né? Na segundo caso aí, a gente tem um problema, né? A gente tem uma falha aí na correspondência entre a entrada e as folhas da parse tree. Então, embora no primeiro caso esteja tudo ok, no segundo a gente tem aí das duas uma. Ou a gente tem uma sentença inválida, certo? Ou a gente tem aí basicamente uma escolha errada de uma produção, e isso vai necessitar que a gente tente, né, aplicar uma nova escolha, mas é isso que a gente vai querer evitar e é isso que a gente vai ilustrar talvez mais claramente por meio de um exemplo. Então está aqui um exemplo, a gente já viu isso no vídeo anterior. A gente tem uma gramática, a gente tem uma entrada, e aqui à direita a gente tem, né, justamente o símbolo que a gente está querendo derivar. Então, dado uma gramática, dado uma entrada aqui, a gente inicia aqui com o símbolo inicial da gramática, S, certo? E aí, qual que é o processo, né, que a gente vai, né, seguir aqui? Né? A partir de S, né, eu, né, justamente tenho apenas uma produção associada aí, certo? Né? E aí, né, o que eu vou fazer é, já que eu tenho um A na entrada, eu vou justamente dizer que esse S é um A, Azão, Bzão, Ezinho, certo? Então, A na entrada, né, significa que eu vou escolher essa produção. Não tem muito o que escolher aqui, porque eu só tenho essa produção. Então, na prática, se houvesse qualquer coisa que fosse diferente de A gente já teria um erro. Né? Então, ó, eu estou tentando derivar a partir de S uma palavra que não é iniciada em A. Isso é um erro, certo? A gente já poderia reportar um problema, certo? E aí o que a gente faz é o processo que a gente chama de consumir, certo? A gente já derivou, né, S, né, com aquela Azinho, Azão, Bzão, Ezinho, certo? E aí agora eu consumo o Azinho, então, né, eu tenho A na minha entrada e A, né, na minha, né, produção derivada aqui, então eu, beleza, já resolvi o que eu tinha com esse A minúsculo, vamos para o próximo símbolo. Né? E como próximo símbolo que a gente tem aí, né, próxima é o A maiúsculo, e o próximo, né, caractere que a gente tem aqui, a gente está trabalhando tokens caractere a caractere, é um B minúsculo, certo? Então, o que a gente vai fazer é, opa, A maiúsculo tem duas possibilidades, certo? Então, uma heurística que a gente podia ter, olha, eu tenho o B aqui, é o meu próximo token, certo? Eu vou escolher a segunda possibilidade aqui, certo? Porque, né, casa diretamente com aquilo que eu estou observando na minha entrada. Então, o que a gente faria é substituir aquele Azão ali por B minúsculo, certo? E aí, novamente, o que a gente tem? Uma correspondência entre o próximo token que ainda não está amarelo, que é aquele primeiro B que aparece logo depois do A que está em amarelo, certo? E o B que a gente acabou de substituir, então a gente consome esse B.
E aí o que acontece? Agora a gente tem um símbolo não terminal, B maiúsculo, e a gente tem um B minúsculo como próximo token. Qual é o problema? A gente tem um erro, certo? Por quê? Porque eu não consigo derivar a partir de B maiúsculo nenhuma string, nenhuma palavra que seja iniciada com B minúsculo, certo? O que eu posso sair e derivar a partir do B maiúsculo é o símbolo D. Então, o que é que isso significa? Que a gente tem que voltar para aquela decisão que a gente tomou de escolher a segunda produção de A, certo? Então a gente tem que fazer, né, o rollback aí, restaurar o estado até a última escolha que a gente tomou e fazer uma outra escolha agora. Ao invés de substituir aquele A maiúsculo por B, a gente vai substituir pela primeira produção ABC, certo? Então fazemos isso, né? E aí o que é que a gente tem agora? A gente tem que derivar o que é que seria aquele primeiro A maiúsculo, certo? Então, né, ele está novamente aí, né, na produção, né, gerada, ele está mais à esquerda, então a gente tem que de novo escolher uma produção. E veja, né, vamos ser consistentes aqui. Se a gente primeiro tinha escolhido lá o B, porque eu tenho o B aqui na minha entrada, eu vou escolher B de novo, certo? Né, e aí o que a gente vai fazer é substituir aquele A por B, certo? E aí perceba o que é que a gente vai fazer agora. Opa, B, né, é um terminal, o próximo token que eu tenho aí que não está em amarelo é B, então a gente consome B, consome o B de novo, consome o C minúsculo, e agora o que, é que a gente tem? B maiúsculo, e o próximo token, ainda não pintado de amarelo, é o B minúsculo. Novamente, a gente tem um erro, certo? A gente vai fazer um backtracking para a última escolha que a gente tomou, então a gente de novo tem que restaurar o estado, né, para aquela, né, segunda vez que a gente aplicou, né, a segunda produção aí de A maiúsculo levando em B, e fazer uma outra escolha, certo? Então veja que aqui não é mais do lado direito aqui a gente não tem mais A maiúsculo, B maiúsculo E, a gente já tem A, B, C, B, E, então eu vou pegar aquele A e vou substituir por ABC novamente, certo? Então, né, veja que agora, né, o que, é que a gente vai ter, né, mais uma vez o símbolo A maiúsculo na produção mais à esquerda, ele aparece, e de novo a gente tem que escolher uma produção. A gente, próximo token que vai aparecer para a gente, que ainda não está em amarelo, é o B, então a gente mais uma vez, por consistência, vai escolher a segunda produção, certo? E aí vai substituir aquele A por B minúsculo, acabou, né, de ser feito isso, e aí perceba, quando eu tenho símbolos terminais ali, né, a serem consumidos, a gente vai simplesmente fazendo o casamento, o matching, né, de caracteres. Nesse caso aqui os tokens são simplesmente caracteres, então eu tenho B, B, C, B, C. Então, enquanto houver uma correspondência entre esses caracteres, a gente vai simplesmente consumindo, e aí agora a gente chega no estágio em que, opa, eu tenho que derivar, né, esse símbolo não terminal, ele precisa ser resolvido, né, e aí o meu próximo token é D. Então a escolha que eu tomo é justamente, né, não muito surpreendente, eu só tenho uma escolha, B levando em D minúsculo, certo? Então a gente vai substituir esse B, né, maiúsculo por um D minúsculo, a gente vai consumir o D minúsculo e consumir o E minúsculo, e a gente chega, né, ao fim, né, daquela entrada. E aí talvez você esteja se perguntando, ué, da onde surgiu esse cifrão aí, certo? Então isso tem a ver justamente com o fato de que, assim como a gente viu lá na análise léxica, né, os parsers eles vão ler né, o arquivo de entrada, certo? Mas a gente precisa de alguma coisa simbolizando que encerrou aquele arquivo ou que encerrou aquela entrada, certo? Então é bem comum a gente representar isso, né, visualmente aí, quando a gente está lidando com gramáticas usando o cifrão, certo? Em ferramentas isso pode aparecer como cifrão, em alguns casos você vai ter algum tipo de constante, por isso que está ali escrito EOF, né, como end of file. Então isso vai ser comumente aí utilizado em ferramentas também para denotar que a gente chegou no fim da entrada, ou na prática a gente vai escrever programas e vai salvar esses programas em arquivos, a gente chegou no fim do arquivo, certo? Então, esse exemplo que a gente acabou de dar mostra novamente a mesma derivação que a gente já tinha, certo? Feito, mas a gente viu que para a gente chegar nessa derivação foi um processo árduo. É claro que batendo o olho você já talvez anteciparia, não, eu poderia ter substituído direto aquele A maiúsculo por ABC, mas perceba,
a gente estava com o slide aqui vendo toda a entrada de uma vez. Então a gente tinha um conhecimento que não necessariamente o parser vai ter, ele só vai ler um token por vez que vai ser fornecido pelo analisador léxico, então ele não vai poder bater o olho e ver, opa, a estrutura dessa entrada como um todo já me permite de ter alguma intuição de que eu não deveria escolher o B minúsculo e sim a produção que leva de A maiúsculo em ABC. Certo? Então, embora, né, esse exemplo pareça meio simples e tal, a ideia aqui é que a gente está querendo mostrar que o grande problema em parsers top-down, certo, é justamente a questão de backtracking. Certo? Então, é a maior fonte de ineficiência num parser top-down, é esse problema de backtracking. E seria interessante a gente ter parsers que não fazem esse backtracking. Uma questão que a gente tem é que para uma quantidade razoável de gramáticas livres de contexto é possível fazer parsing sem backtracking. E como a bandeja de ovos já está passando aqui, né, na rua, certo? E a gente chegou aqui ao fim desse vídeo, fica segurando aí que já já a gente vai falar sobre Predictive Parsing, que é justamente a classe de parsers que não precisa fazer backtrack, então ela consegue atender aquele requisito de eficiência, fazer o parsing de maneira linear.